Meus irmãos, eu os convido nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, verso 2. Obrigado. Jó, capítulo 42, versículo 2. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler juntos somente esse verso, vamos lá? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a tua santa palavra, te pedimos, ó Deus, nesse momento, a iluminação do teu Santo Espírito, para compreendermos a palavra do Senhor, e sermos, ó Deus, edificados, alimentados, avivados, ó Deus, pela tua santa palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos, nós podemos sonhar e até mesmo colocar na nossa agenda os nossos sonhos, planos e projetos. No entanto, o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, ela é sempre melhor e ela sempre será feita. Fazer planos, podemos planejar. A ideia, e eu e minha esposa, nós não tínhamos a direção ainda de onde nós estaríamos, de onde nós iríamos pregar a palavra, para onde a gente iria. E pela graça de Deus, pela direção de Deus e pelo planejamento de Deus, o Senhor nos trouxe para cá. O Senhor nos trouxe para plantar essa igreja. Plantar uma igreja que seja bíblica, acolhedora de pessoas, proclamadora do Evangelho e parceira na evangelização. Deus confirmou isso em nosso coração. E Deus começou a confirmar isso durante todo o processo de plantação da igreja aqui no bairro Universitário. Deus confirmou isso no nosso concílio do presbitério de Caruaru, quando foi aprovado com unanimidade. Deus confirmou isso quando nos apresentou, pela sua graça,
não é, esse local, que nem tinha, né, placa de aluga-se, mas pela graça e pela soberania de Deus, Ele confirmou e chegou até nós. Deus, Ele confirmou também quando levantou todos os recursos necessários para o trabalho de plantação aqui. E Deus então confirmou chamando as pessoas, convidando pelo seu Espírito, tocando o coração, transformando, dando paz, salvação, redenção. E enquanto nós estávamos nas casas, cultuando, adorando, cada vez mais a confirmação de Deus chegando, de pessoas que eram convidadas para estar lá, e recebia da palavra, e era agraciada com a presença de Deus, com a transformação do Senhor, e queria congregar, queria participar do discipulado. E Deus foi levantando, Deus foi confirmando, Deus foi tratando, Deus foi suprindo todas as necessidades e mais, nos surpreendendo. Porque jamais, irmãos, pensaríamos que em um trabalho aí de um semestre, nós iríamos estar aqui recebendo, né, nesse domingo, por meio de profissão de fé e batismo, cerca de 60 pessoas. São confirmações do Senhor. Eu poderia planejar, poderia pensar, mas o plano de Deus, o planejamento de Deus é maior. E alegra o nosso coração, nos surpreendendo. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos também Jó vivenciando os planos de Deus. E todos nós sabemos da vida de Jó, das dificuldades que aconteceram com Jó, dos problemas físicos, dos problemas emocionais, da família que praticamente ele perdeu, da aflição e da dor que ele sofreu. No entanto, estava tudo debaixo da direção de Deus e do planejamento de Deus, ao ponto dele, Jó, ter uma de suas experiências mais fascinantes, mais graciosas de sua vida, nesse processo, nesse plano, ao ponto dele afirmar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque os planos de Deus são melhores. Porque o projeto de Deus, ele é melhor. Ele é maior. O que dizer então desse texto? Quando Jó responde ao Senhor, diante de tudo que vivenciou, e diante de todas as bênçãos que ele também recebeu da parte de Deus, porque ele foi curado, transformado, recebeu família, e diante de toda essa restituição, ele pôde afirmar no verso 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele está aqui, irmãos, enaltecendo o nome de Deus, enaltecendo a glória de Deus, a grandeza de Deus, o planejamento de Deus. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, eu tenho a convicção, eu tenho essa certeza dentro de mim, que os teus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Por quê? Porque, irmãos, o planejamento de Deus e o propósito de Deus revelam os seus atributos, revelam verdades que são inerentes ao próprio Senhor. E aqui então nós podemos tirar 3 verdades. Primeira, Deus, Ele é poderoso para sustentar os seus planos. Verso 2 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Essa palavra aqui, irmãos, podes, é a palavra de poder. Ou seja, Ele pode realizar,
Ele tem capacidade para fazer, Ele tem capacidade para agir, Ele tudo pode fazer, e os planos dEle, então, não serão frustrados. Deus, Ele não é frustrado com o seu planejamento, com o seu evento, com a sua agenda, com a sua programação, porque Ele é poderoso, Ele pode realizar. Esse texto, portanto, está apresentando essa primeira verdade, que Deus, Ele é todo-poderoso, e que todo o seu planejamento será executado, porque Ele está sustentando com o seu poder esse plano, esse projeto. Meus irmãos, a gente olha para esse texto, nós percebemos essa verdade, que Deus, Ele é todo-poderoso, e que Ele há de sustentar o projeto dEle em nossa vida, e que Ele há de sustentar o plano dEle em nossa vida, e que o plano dEle em nossa vida não será frustrado, e que nós vamos contemplar o plano dEle, nós vamos contemplar o agir dEle, nós vamos contemplar a ação dEle, porque Ele é poderoso para sustentar os seus planos em nossa vida. Ele é poderoso para sustentar a minha vida, poderoso para sustentar a sua vida. Ele é poderoso para intervir nas impossibilidades da vida. Ele é poderoso para fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível. Ele é poderoso para abrir as portas da nossa existência quando essas portas estão fechadas e trancadas pela incredulidade. Ele é poderoso para trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele é poderoso para abrir a nossa mentalidade, enxergar as verdades do Evangelho, a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós devemos nos arrepender dele e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele é poderoso para fazer um rebuliço na nossa alma, abrir a nossa alma e pôr em nossa alma o seu Espírito Santo, nos regenerando, nos trazendo da morte para a vida. Ele é poderoso para nos santificar, poderoso para nos justificar, poderoso para trazer no nosso coração a convicção de vida eterna, de que um dia nós vamos fechar os nossos olhos aqui, mas nós vamos abrir os nossos olhos na eternidade, porque Ele é poderoso. Porque Ele é poderoso. O plano de Deus para a sua igreja vai se cumprir. A igreja vai avançar. A igreja vai progredir. Seremos testemunhas em todos os lugares, como disse o Senhor Jesus. Sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós vamos ser essas testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo, porque nós somos, irmãos, provas vivas do que Cristo fez conosco, da paz que habita em nosso coração, da transformação da nossa alma, da esperança que temos em meio às adversidades. Nós somos provas vivas e testemunhas oculares da ação poderosa de Deus em nosso coração. É por isso que o mundo até mesmo fica impressionado quando um crente está louvando e agradecendo a Deus, até mesmo em meio às aflições. Por quê? Porque, irmãos, nós temos o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, a força dele em nossa alma, ao ponto de falarmos aquilo que o apóstolo Paulo falou: tudo posso naquele que me fortalece. Os teus planos não serão frustrados, a tua palavra não será frustrada, o teu projeto para a minha vida não será frustrado, o teu planejamento para a igreja não será frustrado, e o plano de Deus para a IPBU também não será frustrado. Nós seremos testemunhas aqui no bairro Universitário, vamos anunciar o Evangelho no Luiz Gonzaga, Maurício Nassau, Serra dos Vales, Nova Caruaru, Caruaru inteira, Toritama, Agrestina. Vamos, irmãos, expandir. O nosso objetivo não é propagar o nome de uma igreja, não é propagar a placa de uma denominação, mas o nosso objetivo é propagar o nome de Jesus Cristo. Ele é poderoso para nos salvar, para transformar, para trazer uma paz transcendente que tantas pessoas necessitam aí fora. O plano de Deus não será frustrado, porque Ele é poderoso para sustentar os seus planos. A segunda verdade, meus irmãos, Ele é soberano. Ele é soberano para nos guiar em seus decretos.
Ele é soberano para nos guiar em seus decretos. Porque ainda no verso 2, o texto diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Não é o meu plano, não é o meu projeto, mas é o plano de Deus, é o projeto de Deus. E esse plano não será frustrado. Por quê? Porque Ele é soberano. Quando Jó, irmãos, em sua confissão, está dizendo que o plano de Deus não será frustrado, ele está dizendo, ó, esse plano, ele vem de um Deus que é soberano. Porque somente um soberano pode dizer o que vai acontecer. Somente os reis daquela época diziam o que acontecia. Somente os decretos daquelas autoridades, né, das nações daquela época tinham poder para dizer o que ia acontecer. E aí então Jó confessa dizendo, ó, o mundo pode dizer, o mundo pode falar, o mundo pode até decretar, mas existe um Deus maior do que todos. Existe um Deus que tem autoridade maior do que qualquer autoridade deste mundo. Existe um Deus que é soberano e os seus decretos serão executados e os seus planos serão executados. Ele é soberano, portanto, para nos guiar em seus decretos, em seus caminhos, em sua vontade. E os caminhos de Deus muitas vezes são incompreensíveis. Deus disse para Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Abraão não sabia para onde deveria ir, ele deveria apenas sair de onde estava e caminhar, e andar, e Deus iria mostrar. E Deus então depois mostrou para ele. Quando a gente olha, irmãos, para a vida de Davi, um jovem pastor de ovelhas, que não tinha, do ponto de vista humano, nenhuma capacidade de ser rei de Israel. Pelo contrário, ele era o mais moço, e os seus irmãos nem chamaram quando o profeta Samuel foi lá ver e escolher o novo rei de Israel. Mas Deus tinha um plano, e o plano dele para a vida de Davi foi executado. Aquilo que para os homens e que para o mundo era impossível, para Deus não é. E daquele jovem de Davi, Deus fez um grande rei, o rei de Israel. A gente olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, um homem religioso, legalista, que perseguia a igreja de Cristo, que estava inclusive na morte de Estevão, jogando pedras em Estevão. Saulo, sem nenhuma possibilidade do ponto de vista humano de mudança, de transformação, sem nenhuma possibilidade do ponto de vista humano de correção. Ele é assim, então ele vai continuar assim, sem jeito. Tanto é que quando Deus operou na vida dele, os cristãos tiveram até medo de quando ele chegou em Damasco para pregar. É mesmo, Paulo, Saulo que perseguia a igreja, eles tiveram até medo. Mas Deus, irmãos, operou na vida de Saulo, passou a chamar de Paulo, ele foi transformado, o legalismo foi repreendido do seu coração pelo poder de Cristo. Ele entregou a sua vida ao Senhor, porque primeiramente Deus o arrebatou o seu coração. Ele foi mudado, transformado e passou a pregar, e passou a anunciar, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E foi este homem, Paulo, que não tinha nenhuma possibilidade de mudança aos olhos humanos, foi esse homem que foi mudado por Deus, transformado por Deus, e escreveu mais da metade do Novo Testamento pela inspiração do Espírito de Deus. Ele é poderoso para sustentar os seus planos, mas também soberano para nos guiar em seus decretos. Pode ser impossível para um homem, pode ser impossível para o mundo, mas para Deus não é. Se é plano de Deus, se está no irmãos, Ele é gracioso
para nos guiar em sua maravilhosa obra. Ele é gracioso para nos guiar em sua maravilhosa obra. Porque o texto, irmãos, termina dizendo: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que não pode? Porque Jó é bom? Porque Jó faz? Porque Jó realiza? Claro, Jó era um homem íntegro, mas até mesmo Jó, no seu livro, ele afirma que não há nenhum justo na face da terra. Até mesmo ele está em sintonia com o apóstolo Paulo quando diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O plano, portanto, de Deus, ele é executado e ele não é frustrado por causa da sua graça. Por causa da sua graça, ou seja, o seu favor imerecido. Jó não merecia, mas Deus foi gracioso. Jó não tinha capacidade, mas Deus estava com Jó. Jó não tinha suporte para suportar as aflições. Qual é o segredo da vida de Jó? O segredo da vida de Jó é a presença de Deus, a graça de Deus. O que Jó está confessando aqui, irmãos, no versículo 2 do capítulo 42, é que a graça de Deus na sua vida foi quem operou o plano eterno de Deus em sua história. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado, é sinônimo de a graça de Deus será aplicada. O plano de Deus será aplicado. Não é uma promessa condicional. Jó tem que fazer isso para então o plano ser executado. Não. É uma promessa incondicional. É um plano incondicional. Os planos do Senhor serão executados e nenhum deles merecemos aquilo que Deus tem nos dado, mas Deus, mediante a sua graça, tem nos dado. Deus, mediante a sua graça, tem nos abençoado. O ar que respiramos, aquilo que temos, aquilo que possuímos, vem do Senhor, vem de Deus. Ele é dono de tudo, foi Ele que criou os céus e a terra. Por essa razão, tudo aquilo que temos está debaixo da sua vontade, do seu planejamento. Por esta razão, é graça de Deus. Mais do que isso, o propósito específico de Deus para a nossa vida, a salvação, o nosso chamado, a direção de Deus para vivermos a sua vontade na igreja, no corpo dele, no corpo de Cristo, no reino dele. Essa direção de Deus também é graça dele na nossa vida. O plano da redenção é um plano gracioso. O perdão de pecados é graça. Salvação é graça. Redenção, graça. Perdão é graça. Santificação é graça. A fé é graça, porque até a fé é um dom de Deus. Não, pastor, mas foi eu que criei, foi eu que me agarrei a Jesus. Mas esse agarrar a Jesus, esse confiar, é um dom de Deus, é graça, foi o Espírito Santo que colocou no seu coração isso. Tudo, irmãos, vem do Senhor. A salvação é uma obra graciosa de Deus, e o planejamento dele para a nossa vida, para vivermos a sua vontade, no reino dele, na igreja, no corpo dele, também é uma obra da sua maravilhosa graça. Olhos para ver. Foi Ele que abriu nosso coração para receber. Foi Ele que nos direcionou para cá, para pregar. E é Ele, irmãos, mediante a sua graça, que está provendo, suprindo, sustentando e chamando os seus. O plano de Deus, portanto, será executado. Não será frustrado. E nós também podemos afirmar aquilo que Jó afirmou.
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu não estou me referindo especificamente à IPBU, ao projeto de plantação. Não, é mais que isso. Eu estou me referindo ao trabalhar de Deus no seu coração, ao trabalhar de Deus na sua vida. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Deus está chamando você. Deus está tocando o seu coração. Deus está operando em sua vida. Você pode até tentar disfarçar, não é? Pensar em outra coisa. Mas Deus está operando. Fomos alcançados pela sua graça, laçados pelo seu amor. E onde nós estivermos, os planos do Senhor não serão frustrados. O que você deve fazer? Queridos, esse maior projeto, esse maior plano de Deus é revelado no Calvário. Porque Deus, Ele envia o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. O plano de Deus foi executado. Jesus veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. O plano da redenção foi executado perfeitamente por Jesus, para que eu e você, pela fé nele, em Jesus, pudéssemos receber vida eterna. O salário do pecado é a morte, morte é morte eterna, o juízo eterno de Deus. No entanto, Cristo recebeu esse juízo em nosso lugar. Cristo recebeu a ira de Deus pelos nossos pecados, para que você pela fé pudesse viver, para que você pela fé pudesse ser justificado, salvo, não de obras para que ninguém se glorie, mas pela fé em Jesus você recebe da vida espiritual, pela fé em Jesus você recebe da salvação, pela fé em Jesus você recebe da justificação, pela fé em Jesus você recebe uma paz transcendente que opera em sua vida, no seu dia a dia. Pela fé em Jesus nada pode nos separar do amor dele que foi revelado no Calvário. O que você deve fazer? Você deve crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Você deve se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que você deve fazer? Você deve olhar para o Calvário, olhar para a cruz. Pare de olhar para si mesmo, mas olhe para Jesus e entregue a sua vida a Ele, dedicando todo o seu coração a Ele, a sua alma para Ele, e receba então pela fé da sua justiça, do seu amor, do seu perdão, da sua graça. Este é o plano de Deus para você. O plano da redenção, o plano da salvação. O plano que Deus realizou através de Jesus Cristo para te chamar, para te salvar, para que você não ande sem esperança nesse mundo, mas para que você ande seguindo o Senhor Jesus com a convicção de vida eterna, com a convicção que somente o Espírito de Deus dá, de que um dia também estaremos na glória eterna. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos orar.